Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Hoje nós vamos falar sobre proporção, a propriedade fundamental das proporções e o cálculo do termo desconhecido de uma proporção, além de alguns problemas. Aqui são alguns vídeos sugeridos, os vídeos sobre resolução de equações do primeiro grau com uma variável e o vídeo passado sobre a razão. Os vídeos vão estar na descrição desta aula. Primeiramente, o que é uma proporção? Na aula passada nós vimos o que é uma razão entre dois números. Então agora nós vamos ver o que é uma proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, aqui eu tenho a razão 1 está para 2 e a razão 2 está para 4. Estas duas razões são iguais. Uma das maneiras que a gente pode ver isto é que daqui para cá, na primeira razão para a segunda, no antecedente, ou seja, no numerador da fração que representa a razão, eu multipliquei o 1 por 2 para obter o 2. E aqui, no consequente, eu peguei 2 e multipliquei por 2 também, pelo mesmo número que eu usei para multiplicar aqui o 1. Então, 2 vezes 2 para encontrar o 4. Então, eu encontrei uma outra fração equivalente a esta daqui. Então, eu posso dizer que essas duas frações, ou melhor, agora falando sobre razões, essas duas razões são iguais. Então, é uma igualdade entre duas razões. Então, aqui nós temos uma proporção. Outra maneira de se escrever, como a gente viu na aula passada, uma razão eu posso escrever na forma de uma fração ou através de uma divisão. O antecedente pelo consequente. Então, 1 está para 2 igual a 2 está para 4. Só que eu não vou ler desta forma, como eu falei para vocês. Então, aqui nós temos então a proporção. Como é que é o nome dos termos? Aqui a gente conta os termos na proporção desta forma. Esse aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Então, a gente vai vendo os termos de acordo com a ordem que aparece aqui as razões, né? Então, aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Nessa proporção, nós temos aqui o circulado de vermelho. Eu coloquei o primeiro e o último termo da proporção. Eles são chamados de extremos. Então, os extremos são os termos que estão como o primeiro e o quarto, ou o último termo da proporção. E os outros dois termos, que aqui eu circulei de verde, o segundo e o terceiro, vão ser chamados de meios. Então, são os meios da proporção. Então, numa proporção nós temos os extremos, que é o primeiro e o último termo, e os meios, que é o segundo e o terceiro. E nesta outra notação aqui de proporção, a gente tem o primeiro aqui e o último aqui. Então, esses aqui são os extremos, e aqui o segundo e o terceiro termos são os meios. E aí a leitura a gente vai ler da seguinte maneira: 1 está para 2, normal como na razão, assim como 2 está para 4. Assim que a gente lê uma proporção, 1 está para 2, assim como 2 está para 4. Vamos ver agora a propriedade fundamental das proporções. É uma propriedade muito importante, porque essa propriedade é que a gente usa para encontrar um termo desconhecido em uma proporção, e também para verificar se duas razões formam ou não uma proporção. Então, o que diz a propriedade fundamental das proporções? Em qualquer proporção, o produto dos meios, então conta de vezes, com os meios é igual ao produto dos extremos. Então, por exemplo, na proporção 1 está para 2, assim como 2 está para 4. Quem são os extremos? O 1 e o 4. Quem são os meios? O 2 e o 2. Então, o produto dos extremos, 1 vezes 4, é igual a 4. O produto dos meios, 2 vezes 2, é igual a 4. Então, aqui nós temos uma proporção e ela satisfaz esta propriedade. Em qualquer proporção, esta propriedade é satisfeita.
Então, se eu der duas razões para vocês e pedir para vocês verificarem se forma uma proporção, basta verificar se o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Usamos essa propriedade, já falei isso para vocês, para verificarmos se duas razões formam uma proporção e para calcularmos o termo desconhecido em uma proporção. Então vamos lá. Verificando se duas razões formam uma proporção. Então, aqui eu dei dois exemplos para vocês, dois pares de razões, e eu peço para vocês verificarem se forma uma proporção ou não. Pausem o vídeo e tentem fazer. Depois vamos fazer aqui juntos. Então, 3 está para 4 e 9 está para 12. Qual é o produto dos extremos aqui? 3 vezes 12. 3 vezes 12 é igual a 36, ou 12 vezes 3. E 4 vezes 9, os meios, 4 e 9, se eu multiplicar, 4 vezes 9, ou 9 vezes 4, vai dar 36 também. Como o produto dos extremos deu igual ao produto dos meios, então estas duas razões formam uma proporção. E aí a gente pode escrever com um sinal de igualdade e ler 3 está para 4, assim como 9 está para 12. Aqui nós temos a outra par de razões, o outro par de razões. Se a gente fizer a multiplicação do 2 pelo 23, 23 vezes 2, vai dar 46. Se a gente fizer a multiplicação do 5 pelo 10, 5 vezes 10 ou 10 vezes 5, vai dar 50. Como não deu igual, então aqui não forma uma proporção. Então a gente não pode escrever com um sinal de igual. Então, bem simples. Agora, para calcular o termo desconhecido de uma proporção. Então aqui eu vou dar algumas proporções para vocês. Então vai ter uma igualdade entre duas razões. E eu peço para calcular o termo desconhecido. Para poder calcular o termo desconhecido, já que é uma proporção, então satisfaz a propriedade das proporções, a propriedade fundamental que a gente viu. Então, o produto dos extremos, aqui os extremos são o primeiro termo e o quarto termo, o primeiro e o último. Então, x vezes 6, a gente multiplica cruzado, 6 vezes x, vai ser o produto dos extremos. O produto dos meios vai ser aqui multiplicando 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, como é uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu posso escrever 6x igual a 6. E agora eu fiquei com essa equaçãozinha simples para resolver. Tem o 6 multiplicando, vai passar dividindo para o segundo membro. Então, x é igual a 6 dividido por 6, que vai dar igual a 1. Essa aqui é a resposta. Agora, nos próximos exemplos, eu já não vou escrever isto aqui. Eu vou indicar estas multiplicações com a multiplicação cruzada. Então, vamos lá. 3 está para 5, assim como 12 está para x. Como é que eu faço para achar esse termo desconhecido? Faço a multiplicação cruzada. Este com este tem que ser igual à multiplicação, ao resultado da multiplicação deste por este aqui. Então, 3 vezes x, que é o produto dos extremos, tem que ser igual a 5 vezes 12, ou 12 vezes 5, que é o produto dos meios. Então, aqui resolvendo a multiplicação, 5 vezes 12 vai dar 60. Então, 3x é igual a 60. Aqui tem um 3 multiplicando a variável. O que a gente faz? Passa para o segundo membro com a operação contrária do que ele está fazendo ali com a variável. Então, vai passar dividindo. Então, o x vai ser igual a 60 dividido por 3. Então, o x vai ser igual a 20. Próximo exemplo, temos 3x está para 5, assim como x mais 1 está para 6. Então, aqui, como é uma proporção, uma igualdade entre duas razões, vale a propriedade fundamental das proporções. Então, eu faço a multiplicação dos extremos. O produto tem que ser igual ao produto dos meios. Então, vai ter que ser igual ao produto de 5 vezes x mais 1. Fazendo essas multiplicações, nós temos 3x vezes 6, é o produto dos extremos, igual a 5 vezes x mais 1. Então, observem que aqui o 5 vai multiplicar
todo o x mais 1, por isso aqui o parênteses. Agora, para resolver essa equação, a gente multiplica aqui, 3 vezes 6 vai dar 18x, e multiplica o 5 pelo x e pelo mais 1, para poder eliminar esse parênteses aqui. Então, nós temos esta linha. 18x é o resultado de 3 vezes 6 vezes o x, então 18x, igual a 5 vezes x, dá 5x, 5 vezes 1 dá 5, mais com mais na multiplicação dá mais. Aqui nós temos a variável no primeiro e no segundo membros da equação. A gente precisa levar este termo que tem a variável para o outro termo para ficar junto com o 18x. Como ele vai pular o sinal de igual, ele troca o sinal. É positivo, vai ficar negativo. Então, ficamos com 18 menos 5 igual a 5. Agora, resolvemos a conta aqui com a variável no primeiro membro. 18 menos 5 vai dar 13. Então, 13x igual a 5. Agora, tem o 13 multiplicando. Nós vamos passar para o segundo membro dividindo. Então, x vai ser igual a 5 divididos por 13. Esta fração, eu posso deixar ela nesta forma. Não dá para simplificar, então é isso aí mesmo. Então, aqui nós também temos uma igualdade entre duas razões, então é uma proporção. Vale o produto dos extremos ser igual ao produto dos meios. Então, a gente vai fazer a multiplicação do 7 pelo 2x menos 1. Lembre, ele não vai multiplicar apenas o 2x, ele vai multiplicar todo esse termo aqui, o 2x menos 1. Tem que ser igual ao produto de 4 vezes 3x mais 1. Então, vamos escrever 7 vezes o 2x menos 1. Então, como 7 tem que multiplicar todo esse termo, então o termo 2x menos 1 está entre parênteses. É igual ao produto dos meios, 4 vezes 3x mais 1. Também entre parênteses aqui o 3x mais 1. Agora, nós eliminamos os parênteses, aplicando a propriedade distributiva, também conhecido como chuveirinho. Esse aqui com esse aqui e esse aqui com esse aqui também. Então, fazendo a multiplicação, nós temos 7 vezes 2, 14. Então, 14x, 7 vezes 1 dá 7, mais com menos vai dar menos, igual 4 vezes 3 vai dar 12, então 12x, 4 vezes 1 dá 4, mais com mais dá mais, então mais 4. Vocês podem me perguntar se, por exemplo, aqui na hora de eu escrever esta equação, do produto dos extremos ser igual ao produto dos meios, se eu posso inverter aqui, colocar o 4 que multiplica o 3x mais 1 aqui no primeiro membro e o 7 vezes 2x menos 1 aqui no segundo membro. Não vai ter problema algum. Vocês vão resolver, o resultado vai dar o mesmo lá no final. A única diferença é que de uma forma ou de outra, ou desta forma que eu escrevi aqui, ou da outra forma, em alguma delas vai aparecer com um número negativo multiplicando o x. E aí vocês multipliquem toda a equação por menos 1, que lá no final a resposta vai dar o mesmo. O que fazemos aqui? No primeiro membro nós temos 14x, lá no segundo nós temos 12x. Então, o 12x, que é o termo que tem a variável, tem que passar para o primeiro membro para ficar junto com 14x. Pula o sinal de igual, troca o sinal que está na frente dele. Então, aqui é mais, vai passar a ser menos 12x. E o menos 7 vai passar para o segundo membro, para juntar com aquele mais 4. Então, como vai pular o sinal de igual, vai trocar o sinal. Então, vai passar mais 7. Temos esta linha aqui. Resolvendo agora, 14x menos 12x, então 14 menos 12 vai dar 2x, e igual a 4 mais 7, igual a 11. Se vocês invertessem, colocassem o 4 que multiplica 3x mais 1 aqui no primeiro membro, e o 7 que multiplica 2x menos 1 aqui no segundo membro, nesta parte vocês iam encontrar menos 2x igual a menos 11. Aí vocês fariam o quê? Multiplicariam por menos 1, que vocês chegariam nesta equação aqui, 2x igual a 11. Agora, para poder resolver, para deixar o x sozinho, tem um 2 multiplicando, vai passar para o segundo membro, dividindo. Então, x é igual a 11 divididos por 2, 11 meios. Podemos deixar na forma de fração.
No próximo exemplo, acontece uma coisa interessante. Aqui, num dos termos da proporção, uma igualdade entre duas razões, então uma proporção, eu tenho uma conta. O que eu vou ter que fazer primeiro? Vou ter que resolver esta conta aqui. Então vamos lá, é uma soma de duas frações, aqui embaixo como se fosse 1, a gente tem que fazer o MMC, que vai dar 4, então eu vou ter isso aqui. Eu repeti aqui o primeiro, o segundo e o quarto termos da proporção, e fiz aqui o MMC para poder resolver a conta com estas duas frações que tem aqui. Então, fazendo o MMC, que vai dar 4, lembrando que aqui embaixo do 1 é como se tivesse 1, então 4 divide por 1 dá 4, vezes 1 dá 4, mais 4 divide por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Resolvendo aqui a conta, 4 mais 1 vai dar 5, então nós vamos ter 5 quartos como sendo o terceiro termo. E agora, a partir daqui, eu posso resolver de duas maneiras. O resultado no final vai dar o mesmo. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Primeiro eu vou resolver como se fosse essa proporção que está aqui. Eu vou multiplicar cruzado. Então, aqui fazendo o produto dos extremos, aqui fazendo o produto dos meios. Esses produtos têm que ser iguais, já que é uma igualdade entre duas razões, ou seja, uma proporção. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 3x vezes 5 quartos é igual a 3 quintos vezes 2 nonos. Aqui a gente tem uma multiplicação de frações, aqui também. Então vamos ver aqui o que dá para fazer. Nesta multiplicação aqui, no primeiro membro da equação, eu não consigo simplificar nem o 3 nem o 5 com o denominador 4, porque não tem divisores em comum. Aqui no segundo membro, eu já consigo, por exemplo, simplificar este 3 com aquele 9. Então, aqui eu vou simplificar o 3 e o 9, os dois números dão para dividir por 3. 3 divide por 3 vai dar 1, 9 divide por 3 vai dar 3. Agora, esse 2 eu não consigo simplificar nem com 5, nem com 3. Cuidado, aqui eu não faço a simplificação desse 2 com aquele 4, porque eles estão em membros diferentes da equação. E nem desse 3 que está aqui no denominador com aquele 3 que está ali no numerador, porque eles também estão em membros diferentes da equação. Então, vamos fazer a multiplicação com o que ficou. Então, fazendo aqui, 3x vezes 5 vai dar 15x. Aqui embaixo é como se fosse 1. 1 vezes 4 vai dar 4. Igual 1 vezes 2 vai dar 2. E 5 vezes 3 vai dar 15. Agora, o que eu faço aqui de novo? Aplico de novo a propriedade das proporções, a propriedade fundamental. Então, eu vou multiplicar o 15x por 15 e o 4 pelo 2. Então, fazendo essas multiplicações, eu vou ter 15x vezes 15 é igual a 2 vezes 4. Resolvendo a multiplicação, 15 vezes 15 dá 225, então 225x igual a 2 vezes 4, 8. E agora, passo 225 para o segundo membro, com a operação contrária do que ele está fazendo aqui com a variável. Ele está multiplicando, ele vai dividir o 8. Então, o x vai ser igual a 8 sobre 225. Então, aqui está a resposta. 8,225 avos. Agora, eu vou pegar esta mesma proporção que eu tenho aqui, a partir desse ponto, e vou resolver de outra maneira, para vocês verem que vai dar como resultado o 8,225 avos. Então, vamos lá. Ou, então, a partir do 3 quintos está para 3x, assim como 5 quartos está para 2 nonos, vamos resolver de outra maneira. Antes de fazer a multiplicação cruzada, eu vou resolver aqui. O que eu tenho aqui no primeiro membro? Uma divisão de duas frações, 3 quintos por 3x sobre 1. Aqui é como se fosse 1. Então, como é que a gente faz? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 1 sobre 3x. E aqui no segundo membro da equação também eu vou fazer a divisão das duas frações. Então, vai ficar da seguinte forma. 3 quintos vezes o inverso desta aqui, que é 3x sobre 1. Então, 1 sobre 3x. Igual
a 5 quartos, a primeira fração, vezes o inverso da segunda, porque é uma divisão dessas duas frações. Então, conserva a primeira e faz vezes o inverso da segunda. Por isso, ficou 9 meios. E agora, realizo as multiplicações das frações aqui e aqui. Aqui no primeiro membro, eu posso simplificar este 3 com esse 3, porque aqui eles são fatores de multiplicação. Então, eu posso cancelar este 3 com esse 3 aqui. Simplificando, 3 por 3 vai dar 1. Então, 1 ali e 1 aqui. No segundo membro, eu não consigo fazer a simplificação desse 5 nem com 4 nem com 2, e nem esse 9 com 4 e com 2. Então, eu faço aqui a multiplicação. Fazendo as contas com o que ficou, então 1 vezes 1 vai dar 1, 5 vezes 1 vai dar 5. Então, aqui vai ser 5x. Então, 1 está para 5x. Resolvendo a outra multiplicação, 5 vezes 9 vai dar 45, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, nós ficamos agora com esta proporção aqui para resolver. E agora sim, nesta aqui eu faço a propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. Multiplica cruzado. Então, 5x vezes 45, ou 45 vezes 5x, tem que ser igual a 1 vezes 8. Resolvendo aqui as contas, 45 vezes 5 vai dar 225x, igual a 1 vezes 8, que é igual a 8. Aqui já ficamos com aquela equação que nós ficamos no quadro anterior, como eu fiz pelo outro jeito. Então, aqui, a partir daqui, a conta é igual. E aí, nós escrevemos x igual a 8 divididos por 225. A divisão não é exata, fica em forma de fração, não dá para simplificar aqui também. Então, essa é a resposta. Deu igual a outra maneira que eu resolvi lá. Vamos ver aqui alguns problemas, 2 problemas, em que eu vou utilizar a propriedade fundamental das proporções para poder resolver. Uma peça retangular foi projetada em um desenho arquitetônico na escala 1:25. Na videoaula passada nós vimos o que é uma escala. Então, isto aqui significa que a cada 1 centímetro que eu tiver no desenho equivale a 25 centímetros na realidade. Então, aqui pergunta, quais são suas dimensões reais em metros, se no desenho suas dimensões são 20 centímetros e 30 centímetros? Então, a gente precisa calcular as duas dimensões reais dessa peça retangular, pode ser uma sala, um quarto, não sei, que no desenho eles têm 20 centímetros um lado e o outro lado tem 30 centímetros. Então, a gente vai fazer para cada uma dessas medidas. Então, lembrando aqui o que é escala. Escala é a razão do comprimento no desenho pelo comprimento na realidade. Então, qual é a escala utilizada? 1 está para 25. Então, vamos escrever ela aqui. 1 está para 25, assim como 20 está para x. Por que 20 está para x? Aqui é o comprimento no desenho. Eu estou calculando quanto é a dimensão real desta dimensão que no desenho tem 20 centímetros. Então, 20 e aqui x, porque o que eu quero é o real. Como é uma proporção, a gente multiplica cruzado. Então, a gente vai fazer 1 vezes x, que vai dar x. Já estou fazendo a conta aqui direto. 1 vezes x igual a x. Tem que ser igual ao produto dos meios, 20 vezes 25, ou 25 vezes 20. Fazendo a multiplicação, vai dar 20 vezes 25, 500 centímetros. Por que centímetros? Porque aqui é a mesma unidade. Se eu estou utilizando 20 centímetros, então aqui a resposta vai ser em centímetros também, 500 centímetros. Mas não é o que está me pedindo. Aqui está me pedindo as dimensões reais em metros. Então, eu faço a conversão aqui, 500 centímetros é igual a 5 metros. Se não pedisse
a dimensão real em metros, eu poderia deixar em centímetros, não teria problema nenhum. Mas como pediu em metros, eu tenho que fazer o que ele pediu. Então eu já sei que a dimensão que lá no desenho tem 20 centímetros, na realidade tem 5 metros. Agora vamos fazer para outra dimensão, para o de 30 centímetros. Então de novo eu vou ter a escala 1 está para 25, tem ser igual, então assim como o 30, porque é a dimensão que agora eu quero calcular, quanto que vale na realidade. Então aqui eu coloco no desenho 30 e aqui embaixo na realidade, quanto é que vai valer. Então como é que eu usei x, eu não vou usar a mesma letra aqui, eu vou usar y. E eu vou fazer a propriedade fundamental das proporções aqui. 1 vezes y, produto dos extremos, é igual a y. O produto dos meios, 30 vezes 25, está aqui. Agora eu só resolvo esta multiplicação. 30 vezes 25, que vai dar 750, o que? Centímetros, porque aqui eu utilizei a dimensão do desenho em centímetros. Então a resposta vai ser me dada em centímetros. 750 centímetros. Faço a conversão para metros, porque ele me pediu em metros. 750 centímetros dá 7,50 metros. 7 metros e meio. Então aqui um problema que envolve escala. Então a escala é o comprimento no desenho pelo comprimento na realidade. Escrevo a escala. Aqui eu coloco o comprimento no desenho. No caso era 20 centímetros. E eu queria saber no real. Então aqui no denominador dessa fração que representa essa razão aqui, eu vou colocar o x, um termo desconhecido, e calculo utilizando a propriedade fundamental das proporções. A multiplicação cruzada, produto dos extremos, é igual ao produto dos meios, e resolvo a equação que fica. Antes de passarmos para o próximo problema, o que está faltando aqui? A resposta. Então, a peça tem dimensões de 5 metros e 7,50 metros. 5 metros e 7 metros e meio. Mais um problema. A razão entre as idades de João e Maria é de 2 para 3. Quer dizer, a idade de João está para a idade de Maria, assim como 2 está para 3. E diz aqui que João tem 14 anos. Pergunta, qual é a idade de Maria? Então nós vamos escrever aqui a proporção. Então, como eu falei para vocês, a razão entre as idades de João e Maria, eu escrevo a idade de João está para a idade de Maria. Então, nós temos essa razão aqui. Assim como 2 está para 3. Esta proporção eu tirei dessa informação, então, aqui até o ponto. Me fala que João tem 14 anos e pergunta a idade de Maria. Então, eu já sei qual é a idade do João. Então, eu vou substituir o João por 14. E Maria, que é o que eu quero descobrir, eu vou chamar de x. Então, eu vou ter esta proporção. 14, que é a idade de João, está para x, que é a idade de Maria, preciso descobrir, assim como 2 está para 3. É uma proporção, então eu vou multiplicar cruzado. Então, produto dos meios, 2 vezes x, vai dar 2x, é igual a 14 vezes 3, que resolvendo aqui, 14 vezes 3, eu vou ter 42. Então, 2x é igual a 42. Tenho 2 multiplicando a variável, vai passar dividindo por segundo membro. Então, x é igual a 42 dividido por 2, fazendo a conta, vai dar 21. Então, x é igual a 21, que é o x? É a idade da Maria. Então, a resposta, Maria tem 21 anos. Aqui eu quis resolver utilizando a propriedade fundamental das proporções. A gente poderia pensar também sobre igualdade de frações, frações equivalentes. Como é que a gente poderia fazer se fosse por frações equivalentes? Aqui, por exemplo, eu quero descobrir aquele x. Então, se essas duas frações são equivalentes, então quer dizer que esta foi obtida dessa através de uma multiplicação ou de uma divisão do numerador e do denominador por um mesmo número. Então, qual é o número que eu usei para multiplicar o 2 para chegar no 14? 2 vezes 7 é 14. Então, quer dizer que aqui eu também vou ter que multiplicar por 7. 3 vezes 7 vai dar 21.
Essa seria uma maneira de se resolver esse problema sem utilizar a propriedade fundamental das proporções. Mas aqui, como a gente está vendo, a propriedade fundamental das proporções, a gente resolveu desta forma. Então, se vocês tiverem problemas para resolver como propriedade fundamental das proporções, vocês resolvam e aí depois vocês podem verificar a resposta dessa forma, se vocês quiserem, vendo através das frações equivalentes. Então, pessoal, como eu sempre falo para vocês, matemática a gente estuda praticando. Então, tenham sempre os exercícios corrigidos no caderno de vocês, para que vocês possam refazer eles e assim vocês estudarem da maneira correta a matemática. A matemática é assim que a gente estuda, é praticando. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula, onde a gente vai continuar falando sobre proporção. Nós temos mais algumas propriedades para ver sobre as proporções e a gente vai resolver alguns probleminhas utilizando essas outras propriedades. Então, até lá!